Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez, nesse dia 17 de setembro do ano de 2020, para estudarmos mais uma vez o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso nós agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram concedidos, minutos preciosos para as nossas reflexões. E vamos aproveitar também, nós aqui reunidos nesta sala virtual, para meditarmos e rogarmos a Jesus pelos nossos irmãos, trabalhadores da saúde, que continuam trabalhando bravamente, em muitas situações doando a sua própria vida para salvarem outras vidas. Vamos também neste momento pedir a Jesus e aos mensageiros do Cristo que estão aqui também trabalhando em prol de toda a humanidade, que possam dar uma assistência muito especial àqueles nossos companheiros, nossos irmãos, em muitas situações até parentes consanguíneos, amigos, conhecidos, que se encontram internados em hospitais, às vezes até em UTIs, devido à pandemia do novo coronavírus, ou estão em isolamento em seus lares também, atingidos pela pandemia. Que todos eles possam receber de uma forma muito especial o amparo, a proteção, a assistência que estejam necessitando neste momento e também aos seus familiares. Então, neste momento, meus irmãos, que possamos direcionar as nossas melhores energias a estes nossos irmãos de jornada e a todos nós. Então, hoje aqui estamos chegando mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Apostilas da Vida. Hoje estudaremos mais um capítulo do livro Apostilas da Vida, que são essas anotações do Espírito André Luiz, que foram selecionadas pelo Espírito Emmanuel e foram enfeixadas neste livro, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier. E este capítulo de hoje, que é o capítulo de número 7, tem como título Profilaxia. Então aqui André Luiz deu este título, profilaxia. Profilaxia, que significa aquela prevenção, atenuação, precaução em relação à nossa saúde. Só porque aqui André Luiz nos traz estas orientações na forma de prevenção das doenças da alma, que na verdade onde se encontra a origem de todas as doenças que refletem no nosso corpo físico. No dia em que nós tivermos verdadeiramente alcançado aquela saúde espiritual, sem sombra de dúvida que não mais adoeceremos no corpo físico, já que o corpo físico que deixa transparecer a doença que está no espírito. Então aqui André Luiz nos diz o seguinte, e lá no final ele nos fala, encerra as reflexões falando sobre esta profilaxia, o que nós precisamos usar, o que nós precisamos fazer como prevenção de doença, como a maior, talvez a única prevenção de doenças da alma. Então aqui ele nos diz no início, se a maledicência visita o seu caminho, se a maledicência visita o seu caminho, se a maledicência nos visitou ou venha nos visitar,
qual é o nosso comportamento na atualidade, de acordo com o grau evolutivo de cada um de nós. Via de regra, nós ficamos chateados, nós ficamos nervosos, ficamos, como se diz, de mal daquela pessoa que está sendo maledicente contra nós. Mas aí André Luiz nos diz que nestes momentos em que a maledicência nos visitar, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos usar neste momento é exatamente o silêncio. Use o silêncio antes que a lama revolvida se transforme em tóxicos letais. Então aqui ele nos chama a atenção que nestes momentos em que ouvirmos ou recebermos notícias de alguma maledicência contra nós, então nós precisamos usar o silêncio antes que esta lama da maledicência se torne um tóxico mental, um tóxico letal na nossa vida. E aí na sequência ele nos diz ainda: se a cólera explode ao seu lado, use a prece. Use a prece a fim de que o incêndio não se comunique às regiões menos abrigadas de sua alma. Então aqui ele nos fala, já nos dá um direcionamento, uma receita, mais uma receita além do silêncio. Ele nos fala sobre a prece, como sendo este preventivo, como sendo esta profilaxia para a saúde da nossa alma, mantermos ou adquirirmos ou readquirirmos a saúde da nossa alma, exatamente usarmos a prece. E conforme nos diz o Espírito Emmanuel, que inclusive fizemos no estudo do capítulo 8 do livro Atenção, onde ele nos fala sobre isso, no finalzinho do capítulo 8, onde ele nos fala que precisamos constantemente, quando somos visitados pela maledicência, pela cólera, pela incompreensão e assim sucessivamente, nós precisamos lavar os nossos pensamentos nas fontes da oração. Então aqui vem André Luiz e diz praticamente da mesma forma em que Emmanuel nos disse também sobre essa necessidade constante da oração. Emmanuel usa esse termo, lavar os nossos pensamentos doentes, desequilibrados, lavarmos os nossos pensamentos nas fontes cristalinas da oração. E aí André Luiz nos diz desta forma e acrescenta: se a incompreensão lhe atira pedras, se a incompreensão lhe atira pedras, use o silêncio. Então aqui ele usa mais uma vez o silêncio, da mesma forma que ele usou em relação à maledicência, usa a receita, usa na sua receita também o silêncio, da mesma forma que usou na maledicência, aqui para a incompreensão. Então, se em determinado momento nós nos sentirmos naquela condição de incompreendidos ou incompreendido em relação a alguma pessoa ou incompreendidos em alguns momentos, então que possamos usar o silêncio em nosso próprio favor. Nos diz André Luiz: use o silêncio em seu próprio favor, imobilizando os monstros mentais que a crueldade desencadeia nas almas frágeis e enfermiças. Então aqui ele nos dá esta receita, este direcionamento para imobilizarmos os monstros mentais que são direcionados ou que são atirados contra nós através da incompreensão. Então precisamos, sem sombra de dúvida, do silêncio. E aí ele diz ainda sobre a antipatia. Se a antipatia gratuita surpreende as suas manifestações de amor,
Quantas vezes nós nos comportamos de forma antipática para com outras criaturas de jornada, para com outros irmãos nossos de jornada, da mesma forma como outros também se comportam de forma antipática para conosco, para com o nosso comportamento, para com o nosso modo de ver as coisas, para com o nosso modo de fazer as coisas. E aí ele diz que nestes momentos em que nós nos encontrarmos desta forma, sendo atingidos pela antipatia gratuita que nos surpreende as manifestações de amor, use a prece. Mais uma vez aqui, assim como ele falou sobre o silêncio, mais uma vez ele voltou à prece. Use a prece, facilitando a obra da fraternidade que o Mestre nos legou. Então aqui ele nos chama a atenção, mais uma vez, em relação à antipatia, usarmos como profilaxia para a nossa alma a prece. E como nós encontramos em vastas fontes de pesquisas, em especial no Evangelho do Cristo, quando nos fala também sobre a prece, conforme nós encontramos na anotação de Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, onde Jesus nos fala sobre a necessidade de orarmos constantemente. Nós encontramos também na vasta literatura espírita sobre essa necessidade de orarmos. Nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos em o Livro dos Espíritos. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 658, são várias questões em que Kardec dedicou ao estudo da prece e os benefícios da prece na nossa vida. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27 e também no capítulo 28, que está, digamos assim, dedicado também à prece, no capítulo 27, onde nós encontramos lá sobre a qualidade das preces. Qual é a qualidade, ou como está a qualidade da nossa prece? Nós encontramos várias anotações em vários capítulos daquela coletânea de Emmanuel, que nós conhecemos como Fonte Viva, que é composta por 5 livros, vários capítulos que são dedicados ao estudo da prece. Nós encontramos também no livro Palavras de Vida Eterna, que também é de Emmanuel, e aí destacamos aqui, abrimos um parêntese na fala de André Luiz, para citarmos aqui o capítulo 172 do livro Palavras de Vida Eterna, onde Emmanuel nos fala de oração e cooperação. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, sobre a oração e a nossa cooperação. As nossas dificuldades são as dificuldades do nosso grupo. Então não reclamemos, não joguemos pedra nos nossos companheiros de jornada, porque as mesmas dificuldades que nós temos, os outros também têm. Aí ele diz que familiares e companheiros sofrem conosco o impacto das ocorrências desagradáveis, tanto quanto a fricção do cotidiano pela sustentação da harmonia comum. Em quantos lances, aqui ele faz um questionamento, em quantos lances embaraçosos somos de fato a pessoa indicada à paciência, à tolerância e ao entendimento e ao serviço? Ou seja, em quantos lances da nossa vida, aqui em sociedade, na nossa vida particular, na nossa vida em família, nós somos aquela pessoa que, digamos, é convidada para a paciência, que é convidada para ter tolerância e, da mesma forma, entendimento e também para o serviço. Sem sombra de dúvida que em vários lances, em vários pontos, em várias oportunidades da nossa vida, nós somos convidados para isto, nós somos convidados para desempenharmos este papel ou nos comportarmos desta forma. E aí nós recorremos também ainda, dentro desse parêntese que abrimos aqui nas palavras de André Luiz, para citarmos mais Emmanuel. Em um outro livro de autoria de Emmanuel e Chico Xavier,
chamado Livro da Esperança, no capítulo 88, onde ele nos diz sobre louvor e prece. Então ele nos diz da seguinte maneira: se aguardas esse ou aquele problema de consciência, se guardas esse ou aquele problema de consciência, depois de haver rogado perdão à divina bondade, sob o pretexto de continuar no fogo invisível da inquietação, não te afastes da prece. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que mesmo que nós já tenhamos rogado perdão à divina providência, não podemos nos afastar da prece. Ele nos diz que nós precisamos prosseguir orando, fiel ao bem. Não só orando, mas fiel à prática do bem, puro. E toda a construção respeitável começa na ideia nobre. E aí ele diz ainda que realmente, sem o trabalho que o efetive, o mais belo plano é sempre um plano a perder-se. Então não adianta nós fazermos planejamentos se nós não efetivamos isto através do trabalho. Então aqui ele diz que realmente sem o trabalho que o efetive, o mais belo plano vai permanecer simplesmente como um plano que vai se perder-se por aí. Então precisamos sim colocar em prática, através do nosso esforço constante, colocarmos em prática estes ensinamentos. É por isso que nós encontramos na palavra oração, o orar acompanhado de ação, ou seja, a nossa oração ela tem que ser acompanhada de atitude, porque não simplesmente orar sem a ação, sem entrar em ação para que aquilo seja resolvido na nossa vida, sem sombra de dúvida que não resolveremos os nossos problemas. Então Emmanuel, em um outro ensinamento, no mesmo livro da Esperança, ele nos diz que a prece é como uma luz que nós acendemos em um ambiente todo sujo. Ou seja, é aquela luz que nós acendemos na nossa mente. É esta simbologia que ele usa, usando um cômodo da nossa casa que ficou lá meses fechado, sem ninguém fazer uma faxina. Então ele usa essa simbologia que ao adentrar aquele ambiente sujo e ligar a luz ali através do interruptor, não é simplesmente com a presença da luz que todos os detritos serão removidos e o ambiente ficará limpo. Aí ele nos diz que é preciso ter boa vontade, pegar água, sabão, bucha, vassoura, pano, tudo aquilo que nós precisamos para uma faxina pesada e colocarmos mãos à obra. Ou seja, a oração é exatamente desta forma, ou seja, funciona exatamente desta forma, iluminar a nossa mente, mas precisamos entrar em ação para fazermos a limpeza dos nossos pensamentos nessas fontes claras e cristalinas através da oração, através da prece e a ação na sequência. Fechamos aqui este parêntese com os esclarecimentos de Emmanuel e voltamos a André Luiz aqui no capítulo 7 do Apostilas da Vida, para encerrarmos as nossas reflexões acerca da profilaxia, acerca desta prevenção em relação para a saúde da nossa alma. Então aqui André Luiz encerra dizendo o seguinte: o silêncio e a prece são os antídotos do mal, amparando o reino do Senhor ainda nascente aqui no mundo. Então aqui ele nos diz que o antídoto, a profilaxia, a prevenção que nós precisamos é exatamente do silêncio e a prece, para que o reino de Deus, que ainda está em fase de implantação aqui na Terra, ele realmente possa ser implantado. E aí ele encerra dizendo: se você pretende a paz no setor de trabalho que Jesus lhe confiou, não se esqueça
dessa profilaxia da alma, imprescindível à vitória sobre a treva e sobre nós mesmos. Então aqui ele diz que é a profilaxia que nós precisamos exatamente do silêncio e da prece para resolvermos essas questões de trevas no ambiente onde nós nos encontramos e também as trevas que carregamos em nós mesmos, ou seja, aquele lado sombra, para que um dia, conforme Jesus nos fala, nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Porque Jesus nos disse, brilhe a vossa luz. Então Jesus deixou bem claro, quando ele nos disse isso, que todos nós somos centelha divina. Estamos aqui ainda com essa luz ainda ofuscada pelos nossos defeitos, esses vícios que teimamos carregar conosco, mas Jesus sabe, tem certeza, assim como Deus que nos conhece, sabem, Deus, Jesus, os Espíritos amigos, que um dia todos nós faremos brilhar a luz que somos. Muito obrigado a todos vocês, paz aos nossos corações, e muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento, em nos ouvir mais uma vez, em refletirem juntos aqui comigo mais uma vez nessa sala virtual, porque assim eu tive a belíssima oportunidade de refletir também acerca desses ensinamentos. E tenho certeza que tudo isto que falamos não foi para vocês. Falei em primeiro lugar para mim mesmo, porque sou o mais necessitado de todos nós que aqui nos encontramos, de todos aqueles que venham ter acesso a este material de reflexões. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos para darmos continuidade aos nossos estudos. Paz conosco.